Se houver uma interrupção na ejaculação por longos períodos, você se pergunta se isso aumenta o risco de câncer de próstata ou distúrbios sexuais. Também surge a dúvida sobre o destino do esperma acumulado no corpo. Essas questões serão abordadas neste vídeo, e peço que você assista até o final, pois fornecerei informações valiosas para a sua saúde sexual. Para compreender a origem do líquido ejaculatório, é importante saber que 4 glândulas são responsáveis por sua formação. Aproximadamente 90% desse líquido provém das secreções prostáticas e da vesícula seminal. Os 10% restantes são divididos entre os espermatozoides do testículo e uma glândula chamada bulbo uretral, responsável pela lubrificação inicial da uretra antes da ejaculação. Mesmo durante momentos de prazer e excitação, você pode perceber um pequeno líquido sendo liberado pelo canal uretral, que ainda não é o líquido ejaculatório propriamente dito. O esperma, contendo espermatozoides, é uma parte essencial do processo. A glândula bulbo-uretral desempenha um papel fundamental durante o período de excitação, estimulando a secreção dessas glândulas responsáveis por todos os componentes do líquido espermático. Durante o processo, ocorre a fase de emissão, na qual todos esses componentes se unem na uretra posterior. Em seguida, há a fase de expulsão, quando ocorre a contração da musculatura pélvica para expelir o líquido espermático. Agora, se já experimentou um período de excitação sem ejacular, é possível que tenha sentido desconforto, como dor testicular ou no baixo ventre. Essa sensação incômoda muitas vezes só é aliviada após a ejaculação, seja por masturbação ou durante uma relação sexual. Se por algum motivo, como restrições religiosas, celibato, ou qualquer outra razão pessoal, você não pode ejacular, por exemplo, se é um padre, está se resguardando para o casamento, ou tem restrições quanto à masturbação, compartilhe nos comentários como lida com essa situação. Agora, imaginemos que não seja possível ejacular. Onde todo esse esperma vai parar? Bem, pessoal, a retenção de esperma pode resultar em desconforto. Se não há uma liberação, como ocorre na ejaculação, a próstata e a vesícula seminal podem se distender, ficando cheias de esperma. Isso pode causar dor e uma sensação desconfortável, que só é aliviada quando há expulsão desse acúmulo. Para aqueles que não têm a opção de ejacular, o corpo encontrará uma maneira de lidar com essa situação, buscando formas de expelir o esperma retido. Quando uma pessoa se prepara para evacuar, ela utiliza a musculatura pélvica, exercendo pressão sobre o reto. Esse esforço pode resultar na compressão da próstata e da vesícula seminal, levando à expulsão de líquido, muitas vezes com aspecto semelhante ao esperma. Vale ressaltar que o esperma passa por um processo de liquefação que dura aproximadamente de 30 a 40 minutos. Portanto, durante a evacuação, é possível que um líquido seja liberado ou até mesmo ocorra a emissão involuntária de urina simultaneamente. Essa liberação pode ser tão sutil que a pessoa pode nem perceber. Um exemplo é quando alguém faz esforço para urinar e, ao utilizar a musculatura pélvica, ocorre uma ejaculação que estava retida. Além disso, é comum a ocorrência de poluição noturna, na qual ocorre a ejaculação durante o sono, muitas vezes associada a sonhos eróticos. O corpo, de alguma forma, encontra maneiras de expelir esses fluidos. Em relação ao câncer de próstata, diversos estudos foram conduzidos sobre a frequência da ejaculação e sua relação com a proteção contra esse tipo de câncer. Embora haja várias pesquisas nesse sentido, até o momento, não existe uma recomendação oficial de sociedades de urologia, seja brasileira, americana ou europeia, que sugira uma determinada frequência de ejaculação como medida preventiva para o câncer de próstata. Se houvesse uma base real e robusta para a relação entre a frequência de ejaculação e a prevenção do câncer de próstata, certamente haveria recomendações oficiais.
No entanto, apesar de existirem muitos estudos sobre o tema, até o momento, não há uma orientação formal das sociedades de urologia, seja brasileira, americana ou europeia, que sugira uma determinada frequência de ejaculação como medida preventiva para o câncer de próstata. A ideia de que a ausência de ejaculação pode causar câncer de próstata pode gerar preocupação para aqueles que, por motivos religiosos, como no caso dos padres, optam por não ejacular. No entanto, é importante ressaltar que não há evidências documentadas nesse sentido. O corpo, de alguma forma, encontra maneiras de expelir o acúmulo de sêmen, o que implica que a ausência de ejaculação não está associada a problemas de câncer de próstata. Por outro lado, longos períodos sem ejaculação ou atividade sexual podem levar a questões sexuais em alguns casos. Alguns pacientes que passam por essa situação podem enfrentar disfunções sexuais, como ejaculação precoce ou dificuldade em ejacular quando iniciam uma vida sexual ativa, especialmente após períodos prolongados de abstinência. Esses problemas geralmente podem ser superados com o tempo, maturidade e experiência, muitas vezes relacionados à ansiedade e idealização do momento inicial da vida sexual após períodos de abstinência.